Olá! Ainda dentro do assunto mentalismo, vamos falar um pouco sobre as conexões neurais. O que é isso? Conexões neurais são o ajuntamento das células nervosas do cérebro, das células cerebrais. A gente veio falando primeiro sobre a primeira lei, que tudo é mental, o universo é mental, tudo começa primeiro na mente. Então, depois nós falamos da dificuldade que a gente tem de realizar no mundo material os nossos desejos, os nossos sonhos, o que a gente almeja, e falamos sobre o processo de ir tomando consciência das crenças limitantes, como que isso impede que a gente realmente crie a realidade conforme a gente deseja. Falamos também sobre como a gente pode reverter isso, limpando essas crenças limitantes e colocando no lugar delas pensamentos positivos, pensamentos construtivos, que realmente nos ajudem a implementar crenças expansivas, ao invés das crenças limitantes que nós temos na nossa mente. Bom, para isso não ficar muito no mundo só do psiquismo, do mental, do abstrato, né, que a gente não vê, não é palpável, o pensamento começa na mente. Vou te explicar agora a parte física, um pouquinho da parte física, né? O pensamento começa na mente. A mente influencia a célula do cérebro, o neurônio, que ele, através desse impulso elétrico, né, que vem da alma, do espírito, da mente, seja lá como você coloque, ele vai começar a fazer conexões com outras células nervosas, para que o cérebro comece a se moldar conforme aquele pensamento, para que ele guarde aquilo como uma memória que vai facilitar a sua vida. Por exemplo, você, quando vê uma árvore, você não precisa parar para pensar para saber que objeto é aquele. Isso já está guardado no seu cérebro, já tem uma caixinha lá escrita árvore, como é que é, você não precisa pensar nisso, né? Assim também é com todos os pensamentos. Vamos colocar aqui os pensamentos limitantes, né? Eu não mereço fazer essa viagem de férias. Esse pensamento que você veio tomando consciência agora há pouco tempo, que você tem essa crença do não merecimento, você e a maioria do planeta, se for analisar lá no fundinho, tem essa crença do não merecimento, né? Como você não tem consciência disso, isso vai se retroalimentando. Quanto mais você pensa, mesmo que você não tenha consciência desse pensamento, ele passa feito uma faísca, você não toma consciência dele, mas ele existiu. Então, isso aconteceu a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Essas células, elas vão fortalecendo essa ligação dessa caixinha que se chama não merecimento. Dá para entender? Quanto mais você pensar nisso, mais forte essa ligação entre essas células vai ficando. E aí junta a liberação dos neurotransmissores, né, que vão nos dar as sensações de tristeza, de ansiedade, de angústia, ou as sensações boas, expansivas, de prazer, de alegria, né? Depende do tipo de pensamento que você vai ter. Então, quanto mais você pensa sobre isso, do não merecimento, mais você fortalece essa ligação neuronal. Por isso que é difícil a gente sair disso. Mas a gente sai fazendo o trabalho inverso, né? Trabalhando essas afirmações positivas. No começo você não sente nada, você acha que você estou fazendo isso aqui, isso não vai adiantar nada. Por exemplo, você pode pegar essa crença de não merecimento
e colocar uma oposta no lugar, falar: eu mereço todos os presentes da vida, eu mereço toda a alegria que o universo tem, eu mereço todas as bênçãos que o universo dispõe para mim, eu mereço ganhar todos os presentes da vida. Vamos supor que você fale essas frases. Primeiro mês você vai se achar meio maluco de ficar falando isso, porque não vai surtir muito efeito, né? Você não vai sentir nada. Mas com a prática, você vai começando, essas ligações neuronais vão começar a se fortalecer. Mas agora, para o bem, para uma coisa expansiva, positiva, que vai te fazer bem, né? Então, aquilo vai se juntando, se agrupando, e vai começar a liberar os neurotransmissores do prazer, da alegria, e o cérebro, fortalecido nessa ligação neuronal positiva para você, ele vai começar agora a buscar os caminhos para realizar as bênçãos merecidas, os presentes merecidos. É como se o cérebro agora ele foca aonde estão as oportunidades que vão me fazer realizar essa ligação neuronal que se formou. Entendeu? Porque o cérebro ele é um computador. Ele vai começar a antenar para buscar. E aí parece um passe de mágica, mas não é. Isso é tudo o seu cérebro funcionando. Aí você, sem querer, você começa a prestar atenção em coisas que você antes não prestava. Até porque tinha essa crença do não merecimento, né? Então você nem passava despercebido, a mente nem via, o cérebro nem via. Agora ele vai ver oportunidades para você que farão com que você realize o que você deseja. Você pode não desejar nada material, você pode desejar paz, alegria, amor, viver em paz. Isso já é muita coisa. Isso, aliás, isso é tudo, né? Isso é tudo. Se você conseguir esse estado mental, tudo vem para você, sem esforço. A frequência mais alta, a vibração mais alta é a da alegria. Então, uma pessoa que vibra na frequência da alegria, ela está no paraíso mental. Porque o paraíso, pessoal, ele não é um lugar. O paraíso é um estado da mente. Assim como o inferno não é um lugar. O inferno é um estado da mente. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nas sensações que a gente sente. Porque as sensações vão dizer para a gente se a nossa mente está vivendo um paraíso ou um inferno. Se ela estiver vivendo um inferno, como eu mudo isso? É na prática. Isso aí é 1 mais 1 igual a 2. Não tem erro. É só praticar. Tá bom? Então, como eu falei, isso aqui são dicas práticas. A Alma Social é um canal que vai te trazer dicas práticas para o seu dia a dia. Então, eu peguei a primeira lei hermética, que é o mentalismo, e esmiucei ela para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, para o mundo atual. O que a gente faz com essa lei hermética no mundo atual? Na minha vida prática, no meu dia a dia, como eu uso isso? Eu te disse. Então, agora, senta, observa a sua mente, observe os pensamentos, observe as sensações, as emoções. Começa a prestar atenção nisso. Se você não quer escrever, presta atenção, pare e preste atenção, mas escrever é muito bom. Às vezes, no começo, a gente tem dificuldade, mas depois a coisa flui. Escreve, percebe as suas crenças limitantes e começa a trabalhar o oposto dessas crenças limitantes através de afirmações contrárias a essas crenças limitantes. Tá ok? Olha, se vocês tiverem alguma pergunta mais sobre o mentalismo, pode me fazer, mas eu vou encerrar o assunto mentalismo com esse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, se isso fez sentido para você, por favor, dá o like, me segue, passa para outras pessoas que estejam precisando, porque
Você dando like e salvando, sei lá, o algoritmo vê que isso é importante e ele começa a distribuir para outras pessoas. Tá bom? Espero te ver em breve com boas notícias. Se quiser falar para mim como está fazendo, se tiver dúvidas, não se acanhe. Pode me mandar mensagem no privado também, não tem problema. Tá ok? Um grande abraço.